e aí eles aprovaram, aí deu super certo, era bonito. Rapaz. Efraim, mas vamos fazer aqui, Efraim. Você está precisando de atendimento odontológico em tempos de pandemia? Pois a dica é procurar pela Clínica Fabiola Serra. Lá você vai encontrar um ambiente seguro e de confiança, pois a clínica tomou todas as medidas necessárias para a prevenção ao coronavírus. Você ainda encontra equipamentos e dispositivos atualizados com a melhor prática odontológica, além de profissionais qualificados de atendimento focado no conforto, acolhimento e segurança dos clientes. O atendimento é realizado por hora marcada, obedecendo às determinações e decretos estadual e municipal para evitar aglomeração. Localizado no centro de Teresina, no edifício de Cavalcante, atualmente com atendimento de segunda a sexta, das 8 às 18 horas. Para maiores informações, 3223-3300. Esse número também é o WhatsApp. Clínica Fabiola Serra. E vamos conversar aí com o Francisco aí, o Francisco Filho, Francisco Filho, Amanda? Francisco Filho, professor de filosofia e membro do grupo Perifala. Eu queria, já tá no ar aí. Bom dia, Francisco. Primeiro me sintonize aí, me sintonize aí qual é o trabalho, qual é a linha de atuação do Perifala. Eu tenho conversado muito com o pessoal dos movimentos populares e a gente tá vendo que cada vez mais os movimentos populares estão efetivamente atuando nas comunidades, porque o poder público, cada vez mais o que eu vejo que o poder público, seja municipal, estadual ou federal, se aproximar de grupos políticos e se distanciar dos movimentos populares. É só o que eu vejo, né? Então eu queria saber qual é a linha de atuação de vocês e quais os projetos vocês estão tocando nesse momento, meu irmão. O Perifala atua justamente nesse sentido, né? No sentido de construção do poder popular. E como é que funciona isso? A maior parte dos integrantes e das integrantes do Perifala são universitários, universitárias, e nós chegamos na universidade e vimos aquele mundo de discussões complexas, discussões importantes, relevantes, e vimos poucas pessoas das comunidades, de fato, participando de uma discussão que envolve elas, que envolve o bairro, que envolve violência, que envolve a questão do racismo, uma discussão que seria importante que fosse democratizada. Então, nós nos reunimos e começamos um grupo de estudos aqui na Praça do Esplanada, né? E aí, após esse grupo de estudos, nós ficamos reconhecidos aqui na região, nós participamos de projetos de arrecadação de livros, nós participamos da entrega desses livros numa escola de uma região aqui vulnerável socialmente da Vila Irmanduz, e participamos construindo roda de conversa, discussões nas escolas, porque muitas vezes as escolas têm uma biblioteca, têm livros, mas a biblioteca tem que fazer sentido para essas crianças, para esses jovens. Então nós trabalhamos com essa intenção de fazer com que a biblioteca tenha sentido. Eu vejo assim, Francisco, eu vejo que muitas vezes o poder público quer que a população se adapte ao seu universo, quando, na verdade, o poder público é que tem que ir à população e participar efetivamente do universo dela, né? Há uma desconexão de realidade, né? Eu vejo muitos bairros que tem essa biblioteca que você está dizendo e que o diretor cobra que a pessoa vá fardada, que o cara cria uma série de impedimentos e a escola se fecha para a comunidade. Não só a escola, como vários equipamentos públicos. Trata aquilo como se fosse uma reserva de domínio, não como se fosse um instrumento de democratização, de acesso, de promoção da cultura, não é isso? De fato, a gente percebe uma ausência do Estado muito grande nas periferias de Teresina. Eu sou da Palitolândia, né? Um setor que era um setor da Vila Irmanduz e hoje se emancipou, né? É fruto de ocupação urbana. E a gente percebe, por exemplo, na Palitolândia não tem nenhuma escola, né? Agora tem uma, Monteiro Lobato, já tem uma dificuldade, mas obras da igreja, por exemplo, tanto da igreja católica quanto da igreja protestante, chegaram aqui antes do Estado, né? E quando o Estado chega com um posto de saúde que ainda não chegou na Palitolândia, chega com escola, existe toda uma burocracia para se ter acesso a esse material que deveria ser um material público. Obviamente, esse acesso devia se dar de forma organizada, de forma disciplinada, mas o acesso tem que haver. As escolas e o poder público tem que chegar e tem que chegar intervindo, de fato, nessa sociedade. Eu estava assistindo vocês aqui
antes, e todo esse problema de segurança pública, de violência nas comunidades, ele existe muito, em grande parte, por falta de política pública, por falta do acesso à criança e o jovem a outras atividades que não seja a rua, que não seja o crime, que não sejam os grupos, que não seja esse desvio da cidadania. Porque, na verdade, Francisco, se você pegar, o Estado só se faz presente, na maioria das vezes, na vida da comunidade, em duas situações. Numa emergência, que chega o SAMU, e quando tem um crime que a polícia chega para meter o cacete. A verdade é essa. E aqui, não estou criticando a polícia, nem estou criticando o trabalho do SAMU, até porque eles prestam um serviço essencial à comunidade. Mas eu me lembro do coronel da Polícia Militar, em que chamaram ele para invadir aqui a Vila Jerusalém. Eu vou contar logo a história. A Vila Jerusalém. Chamaram ele lá para reprimir um tráfico de droga que existia lá. O coronel Alberto, um abraço, coronel, que é um cidadão. Ele disse, João, lá não tem nem rua. Quer dizer, o cidadão nunca recebeu atenção de nada. A primeira visita que ele vai receber sou eu lá para reprimir. Vamos primeiro abrir as ruas. Aí chamou a prefeitura. Na hora que botar a rua, eu faço o policiamento. Porque tem lugar que não faz o policiamento, que não tem segurança, não é nem porque o Estado não queira, porque ele não deu nem a estrutura primária. Você vê que aquela região depois foi urbanizada, o crime caiu 90%. Acabou não. Mas quem não tinha um ânimo de delito, quem não estava já no crime, procurou outra alternativa, botou uma banquinha, botou um negócio para vender pé do HUT ali. O que você não pode é se fechar para a comunidade, não é isso, Francisco? Verdade. Então, o Efraim quer fazer uma pergunta para você. É um raciocínio simples. Se você atua apenas nos efeitos e não nas causas, você não vai ter uma resolução do problema. E o Perifala tem justamente essa intenção de fazer uma discussão sobre a nossa realidade. A realidade da periferia é uma realidade da classe trabalhadora. As pessoas da periferia urbana de Teresina, elas fazem a cidade acontecer, elas trabalham no centro. Então, elas têm também o direito à discussão sobre a própria vida delas, a discutir filosofia social, a discutir uma emancipação humana, a discutir o papel ativo delas na comunidade e na sociedade como um todo. Eu fui falar da questão. Existe hoje, se pode chamar essa linguagem, a linguagem da quebrada? Então, as pessoas que já que um pouco a parte do Estado criam sua própria linguagem, criam seu próprio modo de vida e a vida até já exposto nas músicas, já exposto na cultura. E a outra coisa que eu queria lhe perguntar é o seguinte, hoje tem uma discussão que eu queria saber como é que está isso na periferia, tem a questão do uso do celular. Eu vejo muitos ataques às escolas, a aulas não presenciais, quando a boa parte, você sabe disso, de alguns filósofos, alguns americanos, alguns europeus, achando que essa linguagem do digital pode ser bom para a criança. Eu queria saber, se eu discutir essas duas questões. É possível, se eu falar dessas duas questões, da linguagem da quebrada, do modo de ser, modo de vida, e dessa questão do ensino digital? Sim, eu acho que a linguagem da quebrada, ela existe, já existe há muito tempo. Desde o início do rap nacional, do fim dos anos 80, para o início dos anos 90, até os anos 2000, a gente percebe uma música, uma cultura hip hop falando sobre a realidade da periferia, segundo a linguagem da periferia. Em todos os nichos, em todos os grupos sociais, em todas as categorias, existem uma cultura própria. Na periferia não é diferente, existe uma cultura, existe uma linguagem, existe um modo de vestir, existe uma identidade, né? E agora, com a entrada, né, dessas pessoas da periferia também na universidade, as coisas se misturam, a gente começa a dialogar com os universais, com os clássicos da filosofia, da história, né? E quando a gente faz esse processo de educação popular de retorno à comunidade, a gente vai fazer esse diálogo entre as duas culturas, né? Porque o universal abarca todo mundo. Agora é saber como essa linguagem pode atingir a todos os grupos, porque os dilemas são universais. Agora, sobre a questão da tecnologia, a tecnologia sempre existiu, né? Quando o homem quebrou a pedra para fazer o machado, aquilo era uma tecnologia inovadora, né? Hoje também existem tecnologias inovadoras, que são novidades, né?
as redes sociais, rede 4G, 5G, celulares. Agora, a gente tem que saber como usar essas ferramentas. A gente não pode tirar o propósito da educação, a gente não pode tornar a educação deficitária em prol dos meios. Veja, a educação é o fim, tá? A tecnologia ela é só um meio, e a gente também não pode negar a tecnologia, a gente tem que saber como nós podemos usá-la, até porque não tem como negar, é inevitável, as coisas avançam, né? A história é um processo e ela segue avançando, então nós temos que saber, aí fica o papel para os pedagogos, para os educadores, para nós filósofos também, pensar da melhor forma que podemos utilizar aí a tecnologia, porque não utilizar é impossível já. Francisco, eu já me deparei isso com várias vezes em bancos, em órgãos públicos. E eu queria saber hoje, por exemplo, como é que está a questão da inclusão digital. Por que essa pergunta? Eu não estou perguntando, não é para saber da inclusão necessariamente, é saber dos atos consequentes. Vou dar um exemplo. Muitos mandam um abraço aqui para a Monique, que trabalha na Caixa Econômica, algumas pessoas que trabalham nesse segmento que têm essa sensibilidade. Mas eu vejo muito comum você chegar num órgão público, cara, se você já fez o seu cadastro no aplicativo, muitas vezes a pessoa não tem nem celular, nem o aplicativo e nem internet. Aí você chega no posto de saúde, a sua área não é essa, você está na outra área, tem que fazer um cadastro do cartão SUS. Eu acho isso, primeiro, a pessoa que está fazendo o cadastro ali tem que compreender que aquela pessoa muitas vezes não tem o acesso, que ele tem que auxiliar naquilo ali, né? Segundo, qual é a realidade hoje? Eu vejo muito falar em Piauí conectado e não sei o que. Qual é a realidade hoje, por exemplo? Vamos ser bem simples, não vou pegar aqui um universo grande para não complicar a análise. Mas qual é a realidade, por exemplo, da região da Palitolândia aí, que é uma região que já tem um bom tempo de funcionamento, né? Tem casas na Palitolândia que já estão com 18 anos por aí. Eu acho que 18, 15 anos. Não existe mais aquela... Não, porque o poder público não chegou aqui. Não chegou porque não quis, porque a gente tá aqui, né? Uhum. Então eu queria saber qual é a realidade hoje da questão da inclusão. Tá. A gente tem uma base que é meio idealista, né? Por vezes do Estado, por meio dos administradores públicos. Nesse sentido, eles cobram coisas que não foram ofertadas. Por não querer, porque teve tempo, mas não quiseram, ou porque quiseram colocar, ou continuar mantendo a população da periferia um pouco mais afastada do centro da cidade, por diversas coisas, para manter uma mão de obra mais barata, para manter uma população mais excluída de fato. Porque quando você cobra um cadastro desse, o mínimo que você deveria oferecer era internet pública, o mínimo que você deveria oferecer eram as condições materiais para você conseguir esses aparelhos, favorecendo o quê? O emprego. Né? A gente quer o quê? Quer emprego, a gente quer saúde, quer educação, políticas públicas. Por exemplo, um sujeito que abre uma escolinha de futebol, ele não tem nenhum incentivo público, né? E ele está mudando diversas vidas. Por que ele não poderia ter um incentivo público? Né? E aí poder ter uma renda também, e aí poder ajudar, e aí poder ter um processo. E não só as questões materiais. Às vezes a gente fica sabendo desses cadastros quando chega no lugar para fazer o cadastro. É verdade. Não tem nenhum processo de entender que a gente precisa fazer esse cadastro, que a gente precisa ter acesso a isso. E aí o governo diz que não tem recurso para pagar 10 reais. O governo diz, né, o Francisco, que não tem recurso para pagar 10 reais, 20 reais per capita para um aluno de uma escolinha de futebol, por ano, ou seja lá por mês, e paga 2.800 para um preso, né? Que é um ato consequente. Aí... Você não prepara o cidadão, você forma a marginalização. Então é um negócio interessante como a falta de percepção da realidade e a falta de sensibilidade. O João Cláudio tem uma frase que ele disse: eu admiro as pessoas não pela inteligência, mas pela sensibilidade. Eu sou dessa opinião. A falta de sensibilidade dos governos, às vezes, é muito maior do que a falta de capacidade técnica e de recursos, né? Com certeza, a gente percebe que existe uma má organização. E aí a questão é se a gente deveria discutir se essa má organização é proposital ou não, se ela é estrutural, se ela pode ser transformada e como ela pode ser mudada. A que interesse tem de modificar essa realidade, né? Geralmente, quando um governo assume, ele pensa a curto, médio prazo. Então, ele não vai fazer investimento em educação a longo prazo, ele não vai fazer uma mudança nas causas das coisas, ele vai fazer uma mudança nas consequências para poder se eleger daqui a 4 anos, e isso dificulta muito.
E se o cara já assume pensando na próxima eleição. É verdade. Obrigado ao Francisco Filho. Eu queria só perguntar, só uma, duas. Olha, nessas eleições, né, no Rio de Janeiro, foi eleita a filha de um traficante conhecido. A Renata Biramar, na região, então, o Comando Vermelho tem força. Não era escondido nenhuma de quem era a filha, de quem se tratava. E também, nos Estados Unidos, a gente viu que pequenos, na época que chamavam de traficante, plantavam maconha, viviam, e hoje são empresários, porque a maconha, em parte lá, a maior parte dos estados foi liberado, tanto para venda recreativa, quanto para venda medicinal. Eu queria saber, como é que o senhor vê esse momento, que acho que atinge um pouco a periferia, essa questão da ocupação dos espaços da periferia pelo tráfico de drogas, e também dessa possibilidade, o novo negócio de nós estarmos na periferia, temos novos ricos, já que hoje tem, na Bolsa de Valores, tem títulos ligados à venda da maconha. O tráfico de drogas, né, os traficantes, as facções, são um poder paralelo, né? Existe um Estado e o Estado é um poder, o tráfico é outro poder. Quando o Estado não chega aqui, se instala aqui os moradores lidando da forma com que podem lidar, e aí esse é o tráfico. Então, nesse sentido, se um filho de um traficante ou um traficante mesmo é eleito, é porque a comunidade tem mais identificação com esses ditos representantes públicos tradicionais do que com uma pessoa que é da comunidade, de alguma forma tem uma relação com a comunidade. Porque a forma com que você vê alguns traficantes, não digo todos, mas algumas pessoas da periferia, de dentro da periferia, é diferente da forma que se vê de fora. E com relação a esses novos, isso não existe ainda no Brasil, porque aqui não é legalizado. Se você for perguntar para um traficante, ele vai ser contra a legalização, porque ele lucra muito mais não sendo legalizado, né? Você pode comprar uma 51, tomar 2 goles e ficar extremamente bêbado, pegar o carro e bater. Qual a diferença disso você fumar um cigarro de maconha, por exemplo? Qual é a diferença? Isso é uma diferença histórica de criminalização. Quais são as pessoas que usam isso? E uma tentativa de criminalização dessas pessoas. A gente vê em uma série de países as pessoas, o Estado tentando reorganizar isso, porque a gente já vive uma guerra às drogas há mais de 40 anos e a gente viu que não dá resultado. No mínimo, tem que se mudar a tática, certo? Obrigado ao Francisco Filho. Francisco Filho, conte sempre com a gente aqui para divulgar os projetos e ações do grupo. Eu acho que a gente tem que parar de fazer discurso e ir para o embate, como vocês estão fazendo aí. E parabéns pela iniciativa. Vamos esperar que o poder público tenha mais sensibilidade com os movimentos populares e menos discursos, né? Obrigado, meu irmão. Vamos com a participação popular, Efraim. Olha, Efraim, que o Munir mandou aí.